Resumo do mercado de hoje. Nós tivemos boas oportunidades aqui nesse mercado. Compra próximo da mínima do mercado. Regiões respeitadas que eu marquei na análise pré-mercado. Então, vamos começar. Qual é essa região em verde que eu marquei? Primeiramente, a gente tem que aumentar um pouco aqui nos tempos gráficos e eu identifiquei esse ponto, essa mínima aqui desse suporte, como um ponto muito importante. Aqui era toda uma zona compradora, onde a primeira vez que o mercado veio nela, ele subiu aí 1.700 pontos, depois nessa região ele sobe 2.500, chega aqui novamente e sobe mais 3.000 e ele cai até essa região aqui no mercado de hoje. Aqui nos 60 minutos, eu tinha marcado essa Fibo desse movimento aqui de alta, ele não chega a tocar na Fibo de 50%, porém tinha esse suporte importante aqui, que eu marquei desde o suporte, o ponto de Fibo e um fundo importante aqui como uma região compradora. E esse primeiro toque é sempre mais importante. Mandei esse ponto para o pessoal da mentoria no grupo e chegando aqui, se a gente der um zoom, você percebe que ele cravou exatamente aqui no ponto. Eu gostaria que ele tivesse caído um pouco mais aqui no 127 mil, porém como ele já demonstrou essa falta de desinteresse na venda, né, eu comprei. Olha como ele começa forte, depois vai derivando, ou seja, ele vai caindo aqui de lado, demonstrando fraqueza. Quando ele chega fraco desse jeito, com volume fraco, significa que ele tem mais chance de segurar quando ele chegar numa região compradora. E aí, ele estava caindo forte, depois caiu de lado e ficou de lado. Então, aqui ele está forte e vai perdendo sua força cada vez mais. Então, quando ele perdeu essa linha de tendência de baixa e armou esse pivô de alta, foi quando eu coloquei a minha ordem de compra aqui e comprei. Deu para bater a minha meta só com esse trade aqui. E uma coisa que eu achei interessante, na máxima aqui nesse topo, a gente consegue ver algumas coisas. Projetando esse pivô aqui da mínima do dia, ele crava no alvo de 38%, segura no alvo de 61,8%. Rompe o de 100 e não chega no de 161,8% até então. E olha, agora, enquanto eu comecei a gravar, ele foi lá no alvo de 161,8% e está voltando agora. Essa região vermelha também é uma região de Fibo que eu tinha marcado desse fundo até esse topo aqui. Bateu aqui no 50% e voltou 108 pontos. Porém agora eu não estou operando porque eu estou gravando, enfim. Uma coisa também interessante, usando Fibonacci, se eu projetar esse movimento em V aqui para cima, usando a ferramenta de projeção Fibonacci, ele bate aqui no alvo de 161,8% aqui. Olha como ele segura no alvo de 61,8% também. E se eu projetar desse movimento aqui, da baixa toda do dia projetada para cima, ele bate no alvo de 38%. Então, essa região aqui de dois alvos era uma região de pressão vendedora, por isso que ele segurou nesse topo e quando ele volta aqui ele também segura, e quando ele rompe, que no caso foi agora, foi para bater lá no alvo de 161,8% desse pivô de alta, que na verdade o alvo de 200% desse pivô de alta que o mercado formou. Aqui ele deixou um ponto de venda para a gente nessa região de pressão, que são esse pivô de baixa aqui, podendo vender, perdendo esse candle verde, esse pivô um pouco maior, uma venda aqui, e ele parou, não chegou a parar na Fibo do movimento completo. Faltou poucos pontos para parar ali, ó, na verdade faltou 10 pontos, né? Dá pra gente considerar ali como um alvo. Só que ele segurou nesse último movimento aqui de alta, que também conflui junto com esse movimento aqui, região de 50 a 61,8% também. Aqui a gente também tinha o primeiro toque da média de 20 após a reversão de tendência, que estava a tendência de baixa, depois tendência de alta, ele reverteu, segurou aqui nessas médias maiores que eu uso e vem aqui bater no primeiro toque, não conseguiu romper. Aqui eu também tinha feito uma venda nessa região, saí aqui também. Gostaria que ele tivesse chegado aqui na VWAP, porque tinha mais liquidez também junto com esse ponto de Fibo, mas ele segurou aqui antes, fez esse pivô contrário, aqui a gente tem que estar saindo no stop gain. E por que o mercado não chegou aqui nesse 128 mil? Porque aqui era um ponto de liquidez muito importante, além de ser essa região de topo. Quando o mercado atinge a frequência dele, que é a média de movimentação das últimas pernadas, geralmente entra a força compradora ou força vendedora. No caso, todo mundo que comprou aqui próximo a essa região vai realizar o lucro após atingir essa frequência do mercado. Então, por exemplo, olha esse último movimento de baixo. A gente tem aqui 723 pontos. Quando ele atinge esses 720 pontos, 700 e poucos pontos, já entra uma pressão vendedora
para jogar o mercado aqui para baixo, principalmente aqui nessas médias também. Então o mercado ele chega aqui em uma região de topo após dar essa esticada, ou seja, o que é essa esticada? Quanto mais longe da média de 20 dos 5, mais caro o mercado tá. Então aqui ele fica caro, entra a pressão vendedora, volta aqui para a média de 20 dos 5 minutos, fica justo, fica mais... Justo é a palavra mesmo, para os compradores. Eles voltam a comprar e aí fica longe da média, eles voltam a vender e fica jogando o preço para cima e para baixo nessa dinâmica do mercado. Aqui os players começaram a comprar, abrindo aqui o Times in Trades, vou até ajustar aqui para vocês. Os players que eu olho é o BS, XP, Bradesco e Ideal ultimamente. Vou deixar só com o Bradesco e o BS como player, como big player, e a XP como provedora de liquidez. Então aqui a gente tem o BS Bradesco comprando, fez esse movimento de alta, e aqui nesse topo, no pullback desse pivô de baixa, bem aqui, foi quando o BS Bradesco começou a virar a mão e XP dá liquidez para eles. O mercado andou um pouquinho de lado, aqui também ficou um pouquinho de lado e eles começaram, o BS a comprar, jogou o mercado um pouco para cima. Então nesses dois trades a gente teve os players para ajudar a gente a fazer o mercado, né, desenvolver a favor do nosso objetivo. Espero que vocês tenham entendido os trades de hoje. Compra na mínima, venda próximo da máxima, e é isso. Quem quiser aprender, é só me chamar na minha rede social vizinha. Vou estar deixando aí na descrição. Lá tem o link da minha mentoria, onde eu ensino a vocês a operar com liquidez, Fibonacci, como encontrar os alvos e como operar junto com os players através do Times in Trades. Então é isso, valeu e até mais.